Olá, boa noite. Boa noite. Brasileiro apontado como o maior traficante de armas é preso nos Estados Unidos. O governo já pediu a extradição dele. Frederic Barbieri estava foragido há 8 anos. As agências federais americanas trabalham em conjunto com a polícia brasileira desde junho do ano passado, com a troca de informações sobre o traficante. Observatório Legislativo da Intervenção Federal da Segurança Pública é lançado no Rio de Janeiro. Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova cessar-fogo de 1 mês na Síria. Já são 500 mortos em 6 dias seguidos de bombardeios. Vamos falar de cinema. Oh my God. O filme Pequena Grande Vida tem uma trama original que vai além da comédia e ficção científica. O longa aborda um problema que afeta todos nós: a superpopulação mundial. Sabadão de clássicos do futebol. Em São Paulo, Corinthians vence o Palmeiras e tira a invencibilidade do Verdão. Esse é o Rede TV News. Aqui você se mantém informado. Seja bem-vindo. O presidente da Câmara dos Deputados lançou hoje, no Rio de Janeiro, o Observatório Legislativo da Intervenção Federal de Segurança Pública. A ideia é monitorar e dar transparência às ações das Forças Armadas durante o processo. O observatório vai funcionar por meio de uma parceria entre as instituições públicas, a sociedade e o interventor general Braga Neto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai nomear técnicos para colher informações sobre as ações dos militares. Além disso, será formada uma comissão de parlamentares. É enorme a preocupação com o resultado dessa intervenção. É fundamental acompanhar e a Câmara dos Deputados exercer o seu dever de fiscalização e controle. No lançamento do Observatório Legislativo da Intervenção Federal da Segurança Pública, foi discutido o tema educação. Participaram deputados, vereadores, prefeitos, além de secretários de educação e diretores de escolas. O prefeito, Marcelo Crivella, não compareceu. O objetivo do observatório é coletar e analisar os dados da intervenção federal, monitorar as informações desde orçamentos até as operações realizadas nas ruas e oferecer mais transparência. A gente está pronto para receber as denúncias, mas a intervenção ela não limitou, né, nenhum direito da sociedade. Então, qualquer abuso, não apenas o observatório, mas isso em instrumentos já na sociedade, no Estado, para responder a qualquer tipo de abuso. Então, nós não estamos vivendo um momento de restrição de direitos. A intervenção federal na segurança pública do Rio foi anunciada há uma semana, mas o Estado segue sofrendo com a violência. As Forças Armadas já fizeram 3 operações. Mais de 3 mil militares com o apoio de blindados e aeronaves participam das ações. O novo secretário de Segurança do Rio, general Richard Nunes, que está à frente da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, deve apresentar o plano de combate à violência na próxima semana. O Observatório Legislativo vai funcionar de 1º de março até 31 de janeiro de 2019, um mês depois da data prevista para o término da intervenção federal no Rio. Nós já estamos vendo aí soldados constrangendo crianças, revistando mochilas, constrangendo moradores com essa história de identificação, de bater foto, fazendo com que as pessoas percam hora de trabalho, percam horas na escola. Então, essas violações têm que nos chegar ao conhecimento. O Ministério Público Federal quer que o ex-presidente Lula comece a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão assim que os recursos do TRF em Porto Alegre forem julgados. Para o Ministério Público Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que as sentenças passem a valer após a condenação em segunda instância. O posicionamento foi enviado ao STJ, que analisa pedido de habeas corpus para que Lula aguarde em liberdade até o julgamento dos recursos nas cortes superiores.
O ex-presidente foi condenado em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Em nota, o advogado de Lula disse que a posição da Procuradoria-Geral da República afronta a garantia constitucional da presunção de inocência. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Vamos falar também de esporte e de cinema. Olha, o filme Pequena Grande Vida acaba de estrear no Brasil. Rede TV News volta já. A forte chuva na região metropolitana de Belo Horizonte provocou a morte de um idoso, assustou motoristas e causou enormes estragos. A Defesa Civil decretou estado de atenção, pelo menos até às 8 horas da manhã de domingo. A imagem é da Avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste da capital mineira. A força da água era tão grande que diversos carros foram arrastados pela correnteza. Quando a enchente baixou, o cenário era de destruição, com vários veículos empilhados. A Avenida Cristiano Machado, uma das principais de Belo Horizonte, também ficou totalmente alagada. Em alguns pontos, apenas os ônibus conseguiam passar. No bairro de Coqueiros, o desabamento de um muro provocou a morte de um homem de 74 anos. Uma mulher foi retirada dos escombros com ferimentos nas pernas e levada ao hospital. Em Betim, um rio transbordou e os motoristas ficaram ilhados na parte alta da cidade. Então vamos saber se a chuva continua em Minas Gerais e também como fica o tempo pelo resto do país nesse domingo, né? E hoje quem está aqui é a Bruna Almeida. A Bruna já está aqui para contar tudo para a gente, como que vai ser essa previsão, principalmente para Minas Gerais. Boa noite, Bruna. Chuvarada vai continuar lá por Minas Gerais? Vai sim, Cláudia. Uma boa noite para você, para Augusto, para todos aí de casa. Amanhã a previsão é de mais chuva para todo o estado de Minas. E essa chuva pode vir aí a qualquer hora do dia. Pode chover forte também no Espírito Santo. Já no centro-sul aqui do Rio de Janeiro e sul e leste de São Paulo, o domingo vai ser de muito sol, calor, mas aí é bom separar o casaco, porque à noite a temperatura vai cair bastante por conta de uma massa de ar de origem polar que continua agindo sobre a região. Vamos lá para o norte do país agora, que a chuva não tem dado trégua por lá. A situação é de atenção aí para quase todos os estados da região por conta da cheia dos rios. E amanhã essa chuva vai continuar, viu? Com algumas aberturas de sol. Tempo firme só no noroeste do Amazonas. No centro-oeste do país, a previsão é de pancadas de chuva, com algumas aberturas de sol também em toda a região. Já lá no nordeste, quem estiver no litoral vai poder curtir a praia, porque a previsão é de muito sol e calor do litoral do Ceará até o sul baiano. Nas demais regiões, vai chover, mas é chuva fraca, viu? Só atenção para a chuva... Só atenção que a chuva pode vir forte aí entre o Maranhão e o Piauí. Agora no sul, agora sim, no sul do país, o tempo fica firme com muito sol no centro-norte do Paraná e no sul também do Rio Grande do Sul. No interior da região pode ter chuva fraca. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. A mínima de 18 graus em BH. E 24 em Salvador, e à tarde os termômetros podem chegar aí aos 30 graus, vamos ver a temperatura da tarde, aos 30 graus em Porto Alegre e no Rio e 28 aqui na capital paulista. Eu fico por aqui, uma boa noite a todos, uma boa noite, Cláudia, Augusto. Boa noite, Bruno, obrigado. Obrigada. Olha, um túnel de 44 metros de extensão foi descoberto na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima. É o mesmo presídio onde 33 presos foram mortos em 2017. O túnel ficava entre as alas 3 e 5 e tinha 6 metros de profundidade. A escavação foi profissional. A cada 3 metros havia ventiladores e fiação elétrica com várias lâmpadas. O barro retirado era colocado em cima da laje das celas. Não foi informado de que forma eles conseguiram acesso à área externa. Os detentos que participaram da ação ainda não foram identificados. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de Roraima informou que o trabalho para fechar o buraco já começou. Esse é o 3º túnel encontrado só este ano. A Penitenciária Agrícola de Monte Cristo é a maior unidade prisional do estado.
tem capacidade para 650 homens, mas abriga atualmente 1.200. No Ceará, a falta de agentes penitenciários obrigou a Justiça a adotar uma medida drástica. Policiais militares serão escalados para assumir a vigilância nas guaritas. A decisão foi do juiz corregedor dos presídios, Luiz Bessa Neto. Ele determinou à Secretaria de Segurança Pública reforço de policiais militares para a área externa dos presídios. A ideia é que os agentes penitenciários deixem as guaritas e que elas sejam ocupadas por policiamento ostensivo durante 24 horas. O juiz disse que a grave situação carcerária do Ceará justifica o pedido. Algumas unidades estavam totalmente despidas de guarnição externa das muralhas, né? Situação que vinha fragilizando toda a estrutura carcerária, né? E estimulando mais e mais a violência social. Esta penitenciária de Juazeiro do Norte, com cerca de 800 presos, já foi palco de várias rebeliões. Atirou na cabeça do cara, mano! A unidade tem apenas 2 agentes para fazer a segurança em 19 guaritas. 17 ficam sem ninguém. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos uma extensão todinha de uma unidade prisional com cerca de 4 quilômetros, abandonada, sem vigilância. O Sindicato dos Agentes Penitenciários confirma a necessidade de contratação de mais de 3.000 homens, mas não concorda com a decisão da Justiça. A atribuição de guarda externa nas guaritas, nas muralhas, é do agente penitenciário, não é da Polícia Militar. Então o que o juiz está fazendo é um paliativo. Os agentes dizem que a categoria trabalha acima do limite. O Ceará tem hoje mais de 28 mil detentos, 15 mil acima da capacidade. Cada agente é responsável por 180 presos. Só em janeiro, 97 detentos fugiram do sistema. No final de janeiro, uma chacina deixou 10 mortos dentro da cadeia pública de Itapajé, no interior do estado. Esta outra penitenciária na região metropolitana estava dominada por uma facção criminosa. Nesta semana, um grupo especial de segurança entrou no presídio para retomar o controle. Câmeras de segurança registraram o momento em que um policial de folga reage numa tentativa de assalto. Um dos criminosos morreu. As imagens mostram os 2 bandidos armados rendendo segurança de uma farmácia em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Na calçada, um homem também é ameaçado. O policial que tinha acabado de descer do carro percebe a ação e atira contra os criminosos. Um deles cai. O outro, mesmo ferido, dispara contra o PM, que não é atingido. Os 2 assaltantes foram socorridos, mas só um sobreviveu. Um incêndio destruiu parte de uma loja de produtos agropecuários em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Houve explosões e o telhado do local caiu. De longe dava para ver a fumaça. O incêndio, que começou na noite de ontem, só foi controlado hoje pela manhã, 12 horas depois. Ninguém se feriu. Em Bertioga, no litoral de São Paulo, um carro de luxo ficou atolado na praia. O motorista estacionou o carro em um local proibido e não percebeu quando a maré subiu. A remoção do veículo virou atração para os banhistas. Alguns até ajudaram. Mesmo com um trator, não foi nada fácil tirar o carro da água. Você que está assistindo o Rede TV News, não perca daqui a pouco uma ação inédita que nossa equipe gravou com a Rota na maior metrópole do país. O patrulhamento hoje a Rota está na rua com vistas ao tráfico de entorpecente, veículos produto de roubo e indivíduos procurados pela justiça. Então estamos na rua aí para tentar inibir esse tipo de ação por parte dos delinquentes. De repente, um homem no meio da rua avista a viatura e foge. Correndo aí, né? Para! É logo após o Rede TV News. Não perca!
E agora as notícias internacionais. O homem apontado como o maior traficante de armas do Brasil foi preso na Flórida, Estados Unidos. Frederic Barbieri estava foragido há 8 anos. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. A prisão foi feita por agentes do ICE, o Serviço de Imigração americano. Junto com Frederic Barbieri, os policiais encontraram uma carga de 40 fuzis, que estariam prontos para serem enviados ao Brasil. O traficante, conhecido como Senhor das Armas, tinha 2 mandados de prisão e estava foragido desde 2010. Ele possui cidadania americana e teria fugido para Miami em 2012. No ano passado, uma carga de 60 fuzis enviada por ele ao Rio de Janeiro foi interceptada no aeroporto do Galeão. Segundo a polícia, as armas de guerra AK-17, AR-10 e HK-G3, no valor total de quase 5 milhões de reais, tinham como destino traficantes das favelas da Rocinha e de São Gonçalo. As agências federais americanas trabalham em conjunto com a polícia brasileira desde junho do ano passado, com a troca de informações sobre o traficante. No Brasil, o Ministério da Justiça já pediu a extradição de Barbieri. Em resposta, o governo dos Estados Unidos solicitou a documentação complementar, que está sendo providenciada pelo Poder Judiciário Nacional. O delegado que cuida do caso no Rio de Janeiro afirmou que, com a prisão, a organização criminosa liderada pelo traficante foi desmantelada. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. A guerra civil na Síria. Hoje o Conselho de Segurança da ONU aprovou um cessar-fogo imediato de 30 dias na região de Guta Oriental, no leste da capital Damasco. Nos últimos 6 dias, mais de 500 civis morreram, incluindo dezenas de crianças. O anúncio foi feito após quase uma semana de bombardeios do governo Bashar al-Assad com apoio militar dos russos contra a região dominada por rebeldes. Desde ontem, representantes da Rússia tentavam adiar a votação por não concordar com os termos. Mas hoje as negociações avançaram sem o veto russo. Moscou aceitou cessar fogo apenas na região controlada pelos rebeldes. Mas os ataques contra grupos extremistas como o Estado Islâmico e Al-Qaeda vão continuar. Com o fim dos bombardeios, a ajuda humanitária deve chegar neste domingo para a população de Ghouta, com cerca de 400 mil habitantes. Pelo menos 45 pessoas morreram no ataque terrorista em Mogadíscio, capital da Somália. 2 carros-bomba explodiram perto da casa do presidente do país. O grupo jihadista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, assumiu a autoria do atentado. No Egito, o Ministério de Antiguidades anunciou a descoberta de uma necrópole com pelo menos 40 sarcófagos e mais de 1.000 estátuas próxima à cidade de Mínia. Tumbas com joias, cerâmicas e jarros faraônicos estão entre os objetos encontrados. As autoridades falaram em pelo menos 5 anos para explorar o local e os artefatos. A estrutura teria sido construída entre a época faraônica e a era ptolomaica. Em Minsk, capital da Bielorrússia, cerca de 1.300 homens sem camisa participaram de uma corrida de 3 quilômetros. Olha aí, todo mundo correndo. O desafio foi suportar a temperatura abaixo dos 10 graus Celsius, muito frio. Esse evento foi organizado pela Federação de Futebol do país e marca os 100 anos das Forças Armadas da Bielorrússia. E na Índia, a população participa das festividades do Festival das Cores, também conhecido como Holi. O evento marca a chegada da primavera. Os participantes jogam pó colorido uns nos outros. Em Barsana, no norte do país, cidade de uma das deusas do hinduísmo, os moradores simulam uma batalha entre homens e mulheres de 2 antigas aldeias. É um espetáculo de cores. E agora vamos falar de cinema. Comédia Pequena Grande Vida com Matt Damon e o vencedor de 2 estatuetas do Oscar, Christopher Waltz, chegou às telonas nesta semana. Exatamente, Cláudia. Já imaginou ficar desse tamanho, assim, 5 centímetros só? Curioso, vendo tudo grandão, deve ser muito interessante. Legal, né? Você vai saber mais detalhes desse filme, dessa trama, com o nosso correspondente em Los Angeles, Fábio Borges.
O filme é estrelado por Matt Damon e Kristen Wiig. Eles formam um casal abalado pela crise financeira. A solução para resolver o problema é passar por um processo científico que encolhe pessoas. O objetivo, aumentar a qualidade de vida usando pouco dinheiro. The decision to downsizing takes the pressure right off, especially money pressure. We live like kings. We're dying to move. We're really strapped. You want my advice? Lease your lands where you want to be. A confusão começa quando a esposa desiste de fazer o procedimento, logo após o encolhimento do marido. Don't be mad at me. Please don't be mad. I can't leave my family. I can't leave my friends. I'm sorry, Paul. I should have been thinking more about myself. Thinking about yourself? I'm not fucking you just all! Eu gosto desse filme porque tem uma história que eu nunca tinha visto antes, com personagens e trama interessantes. O elenco também conta com estrelas como Christoph Waltz e Laura Dern. Eles se reuniram na festa de lançamento mundial do filme, realizada em Los Angeles. O filme Pequena Grande Vida tem uma trama original que vai além da comédia e ficção científica. O longa aborda um problema que afeta todos nós: a superpopulação mundial. A trama foi escrita e dirigida pelo vencedor do Oscar, Alexander Payne. A ideia de encolher as pessoas é uma metáfora para a solução dos problemas de superpopulação e mudanças climáticas. A mensagem desta história fantástica tem como alvo um líder mundial que não acredita em aquecimento global: Donald Trump. É isso mesmo, o diretor Alexander Payne gostaria de encolher o presidente americano. Trump, vamos encolher esse cara hoje mesmo. Christoph Waltz, vencedor de 2 estatuetas do Oscar, também adota um tom político para descrever a produção. Esse filme é sobre ego e existem muitos egos neste mundo que deveriam ser encolhidos. É só olhar para o topo dessa sociedade e acharemos muitos exemplos. Pequena Grande Vida já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Nervous? Little. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Oh my God. E para quem é apaixonado por gato, um evento em São Paulo reúne mais de 300 bichanos e elege os que vão representar o Brasil num concurso mundial. Grandes, pequenos, rajados, de uma cor só, orelhudos, peludos ou sem pelo nenhum. Eles estão aqui para apresentar o melhor de cada raça aos jurados. Ganha aquele que estiver dentro de todos os padrões de avaliação. De cada raça tem um standard, que a gente chama, que é um padrão que descreve a raça. Cabeça, tamanho de orelha, posição, cor de olhos, formato, pelagem, estrutura corporal. Enquanto esperam a vez na mesa dos jurados, os bichanos ficam expostos ao público. Um passeio perfeito para os amantes de gatos. É bem interessante, tem várias raças diferentes que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Só por livros e internet e tal, né? Mas são muito bonitos, né? O mais interessante para quem vem visitar o evento é conhecer a variedade de raças. Aqui são cerca de 20 e também os cuidados com cada gatinho. Essa aqui, por exemplo, tem 5 meses só, é filhotinha. É de uma raça muito rara aqui no Brasil, chamada mau egípcio, que é descendente dos animais originários do Antigo Egito. Não por acaso, o nome dela é Nefertari, que é o nome de uma rainha egípcia, para quem conhece a história, esposa do Ramsés II. E o significado do nome é a mais bela. Ela já virou atração aqui porque é a primeira vez que essa raça é apresentada no evento. Para participar do evento e competir no World Cat Show em outubro na Finlândia, eles precisam estar impecáveis. Uma baita responsabilidade para os donos, mas nada que a Vivian já não esteja acostumada a fazer com o Lion, esse persa que é só pelos. O principal é você ter a escovação diária da pelagem dele, a limpeza da região dos olhos e também banhos quinzenais. Mas esse aqui, hein? É o Odd, um Sphinx. Ele não tem pelos, então o cuidado é outro. Ele é um gato que ele precisa tomar banhos semanais, tá? Senão ele acaba soltando um óleo, que é o óleo que iria hidratar o pelo. E o que falar desse gigante de 8 quilos da raça Maine Coon?
O evento vai até amanhã em São Paulo. Aí a gente vai saber quais dessas fofuras vão representar o Brasil na Europa. Muito bem, hora de falar de esportes aqui no Rede TV News. Sábado de clássicos pelos campeonatos estaduais. Quem conta tudo pra gente é o Fernando Navarro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Augusto. Cláudio, teve clássicos no Brasil inteiro, né? Lá no Rio de Janeiro, Cláudio, pra você ter ideia, não teve nem graça. Fla-Flu, Fluminense venceu 4-0, não tem nem graça pro Flamengo. Agora, aqui em São Paulo, o clássico, né, entre Palmeiras e Corinthians, o todo-poderoso Palmeiras perdeu a invencibilidade. O Corinthians venceu o clássico 2-0, só que, teve polêmica. O jogo foi na Arena Corinthians, casa cheia e esperança de vitória que veio numa partida tensa. O primeiro gol do jogo foi do Timão. Bela jogada entre Gabriel, Michael e Rodriguinho. Esse tira de Borja e Antônio Carlos e chuta. Golaço! O jogo também teve polêmica. Jailson saiu para abafar a bola, René Júnior caiu, pênalti. Só que a penalidade só foi confirmada 1 minuto e meio depois, após o juiz ser alertado por rádio pelo quarto árbitro. Resultado, Jailson foi expulso e muita reclamação dos palmeirenses. Jadson cobrou e a bola foi para fora. Fernando Praz, que entrou no lugar de Lucas Lima, agradeceu. Mas quiseram os deuses da bola que um novo pênalti contra o Palmeiras fosse marcado. Agora de Dudu em Rodriguinho. Clayson cobrou 2-0 Corinthians. O time de Fábio Carrilli segue na liderança do Grupo A. Já o Palmeiras é o primeiro do Grupo C. Pelo Campeonato Mineiro, o líder Cruzeiro só precisou de 2 minutos para abrir o placar contra o Boa Esporte. Rafael Sobe só precisou desviar a bola. Ainda no primeiro tempo, Mancoedio ampliou para o time celeste no Mineirão. No finalzinho do jogo, Rafael Sobis fez mais um. Final, Cruzeiro 3, Boa 0. Na Arena Pantanal, em Mato Grosso, clássico das torcidas Fla-Flu. O Fluminense passou como um trator por cima do Mengão. 4-0. Os gols foram de Marcos Júnior, Renato Chaves após a bola bater no peito de Miguel Trauco, Gilberto e Marcos Júnior novamente. Vamos falar de vôlei agora, porque a Rede TV transmitiu nesse sábado, foi um jogaço mesmo pela Superliga. O jogo foi entre o Sesc Rio de Janeiro e o Minas Tênis Clube, tá? Foi um jogo cheio de reviravoltas e o jogo acabou com a vitória do Sesc, foi por 3-2 só no tie break. E o nosso repórter, o João Paulo Vergueiro, aquele que tudo sabe, tudo vê sobre voleibol, respeitadíssimo no meio, estava lá no jogo, acompanhou tudo de pertinho. Vai lá, João. Eleito destaque da partida e também o maior pontuador dessa disputa aqui ao meu lado, João Rafael, parabéns pela vitória. De novo, mais uma vitória onde vocês começam atrás no placar, foi assim contra o Juiz de Fora e agora contra o Minas, aliás, um jogaço. Chegando perto dos playoffs, é bom para dar ritmo, você prefere vitórias como essa ou mais tranquila, João? Parabéns por ter sido destaque. Jogar com Minas vai ser muito difícil sempre. Segunda fase do campeonato é sempre mais difícil, sempre mais difícil. Os times estão bem mais encaixados, entrosados. Isso torna a dificuldade para o adversário. Para o contrário de dificuldade, é facilidade. Eu vou usar essa palavra, porque quando o João está jogando com o Thiaguinho, os caras estão muito entrosados. Afinal de contas, jogaram juntos na Itália. É fácil jogar com um levantador desse. E jogaram antes também. Eu conheço ele já tem um bom tempo. Jogo com ele desde 2009. Do Rio de Janeiro, João Paulo Vergueiro. Para você aí no estúdio, Fernando Navarro. Valeu, João. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Jogaço mesmo, né? Continuando falando de vôlei ainda, agora entre as meninas do Minas Tênis Clube, elas venceram as meninas do Rio de Janeiro, o time do Bernardinho, né? E essa foi a final do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. Vamos ver. A final foi em Belo Horizonte. O Camponesa Minas saiu na frente do Sesc Rio de Janeiro. Com muito equilíbrio, as donas da casa fecharam o primeiro set em 25-23. No segundo set, o time comandado pelo técnico Bernardinho melhorou, mas venceu apertado, 25-22. O terceiro set seguiu disputado ponto a ponto. Com a força da torcida, o Minas fechou o placar mais uma vez em 25-23.
O Minas poderia garantir o título, mas o Rio de Janeiro atropelou no quarto set, fazendo 25-15, decisão no tie-break. O Camponesa Minas voltou a concentrar no jogo e abriu 5 pontos de vantagem logo no começo. Mas o Sesc Rio reagiu e voltou a encostar no placar. Emoção até o último ponto, mas não teve jeito. Camponesa Minas fez 15-9 e comemorou o título sul-americano de times. Legal, vamos continuar falando da mulherada agora. O assunto é tênis. Vocês vão ver o porquê as mulheres elas vieram. Elas mostraram a que vieram no final do campeonato de tênis de Dubai. É isso mesmo. O confronto entre a ucraniana Elina Svitolina, a 4ª do ranking feminino, e a russa Daria Kasatkina, 24ª da tabela, prometia ser tenso. Afinal, Rússia e Ucrânia tiveram problemas políticos recentes e sabe como é que é, né? Essas coisas, de vez em quando, extrapolam o esporte. Mas a rivalidade foi só em quadra mesmo. Svitolina provou por que é considerada uma das melhores tenistas da atualidade. Jogou de forma esplêndida e deu pouco espaço para adversário. Foram 2 sets, 6-4 e 6-0, menos de 1 hora e 3 minutos de jogo. A expectativa nos Estados Unidos está bem alta para o Elimination Chamber, evento da WWE que acontece neste domingo em Las Vegas. É que esta será a primeira vez que as mulheres vão se enfrentar num dos combates mais insanos da maior liga de luta livre do mundo. Serão 6 lutadoras que terão de se enfrentar num ringue como esse. Outro destaque será a assinatura de contrato da ex-campeã de MMA Ronda Rousey. A nova estrela da luta livre fez uma aparição surpresa no Royal Rumble no mês passado. Essa Ronda Rousey é de boba, não tem nada, foi ganhar dinheiro de verdade agora no WWE. É o seguinte, ó, Olimpíada de Inverno, vamos falar lá de Pyeongchang. Tá acabando a Olimpíada de Inverno, né, infelizmente. E ontem teve um feito inédito, foi de uma tcheca. Ela já havia sido campeã olímpica na categoria do esqui, no esqui alpino. E ontem ela venceu mais uma vez, só que ela venceu numa outra modalidade, que foi o snowboard, que foi o slalom gigante. Esse feito só havia sido feito por homens, por mulheres foi a primeira vez. Olha que legal. A tcheca Esther Ledecka fez história em Pyeongchang. Ela se tornou a primeira mulher a ganhar 2 medalhas de ouro em 2 esportes diferentes: o esqui alpino e o snowboard slalom. A descida no slalom foi emocionante. Ledecka, que tem apenas 22 anos, era só alegria no fim da prova. Na final do curling masculino, os Estados Unidos derrotaram os rivais da Suécia por 10-7, num jogo cheio de tensão, estratégia e Super Mario. Calma, eu explico. É que o jogador Matt Hamilton é considerado pela torcida um sósia do encanador mais famoso dos games. Será? A vitória sobre os suecos garantiu a primeira medalha de ouro norte-americana nesse esporte. O Comitê Olímpico Canadense confirmou a prisão de um atleta pela polícia sul-coreana. David Duncan é esquiador cross-country. Além de Duncan, a mulher dele e o empresário também foram detidos. Eles são acusados de roubo de carro e direção sob efeito de álcool. Que loucura, né? Até lá acontecem essas coisas. Mas eu tô triste, viu? Porque tá acabando a Olimpíada de Inverno. Mas pelo menos eu vou poder dormir agora a noite inteira. Você ficava assistindo belas imagens, né? Vale bom domingo para vocês. Ótimo você domingo. Também, Fernando. Muito obrigado, hein? Boa noite, Navarro. Bom, e agora o Rede TV News fica por aqui e tem o programa Operação de Risco. Uma boa noite para você. Boa noite e até segunda.